Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o único versículo que eu quero ler, o 3. E quero ler que todos leiam comigo esse versículo, de uma só voz, não é? Todos juntos. Está pronto? Bendito e nos tem abençoado de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos ler outra vez? Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, o apóstolo, ele começa com uma exclamação de louvor e de adoração ao Senhor. Esta característica do início deveria ser igualmente a de toda a vida cristã. Todos nós deveríamos sempre, quando orarmos, quando conversarmos, louvar a Deus, louvar a Jesus com esse versículo. Bendito seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Nós temos que firmar que Ele realmente, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, tem nos abençoado, tem nos dado as bênçãos que nós precisamos, que nós necessitamos. Então, esta característica do início deveria ser igualmente a de toda a vida cristã. No versículo 3, o apóstolo coloca-nos a fonte de todas as bênçãos. A fonte de todas as bênçãos está nesse versículo. Não há bênção fora de Deus. Não existe bênção fora de Deus. Não existe milagre fora de Deus. Por quê? Se a procurarmos fora dele, ficaremos expostos aos perigos do caminho. Nós ficaremos a dispor do inimigo no caminho errado, no caminho tortuoso, no caminho desastroso. Então, nós não podemos sair do caminho. Cristo Jesus é o caminho. Não podemos andar fora deste caminho, porque andar fora deste caminho é perigoso. É fatal para a nossa destruição espiritual. Então não há bênção fora de Deus, nós não podemos ficar expostos dos perigos do caminho. Esses perigos serão afastados todo o tempo em que nós esforçarmos, nós procurarmos não entrar nele. Então nós temos que ter esforço, nós temos que esforçar a nossa vida espiritual para que nós jamais saiamos desse caminho. Eu, quando oro, peço a Deus, livra-me do caminho, dos males desse caminho que eu estou seguindo, ó Pai. Tira todos os empecilhos, tira todas as barreiras, tira todas as hostes do inimigo que querem realmente nos tirar da presença dele, quer nos desviar desse caminho. Nós não podemos de forma nenhuma dar trégua ao inimigo, porque nós ficaremos então prostrados no caminho, em vez de nós avançarmos. Cristo é o caminho, então não podemos fugir desse caminho, andar nesse caminho, se não for por Jesus Cristo. Então se nós não esforçarmos em suprir toda a sombra entre Ele e nós, e lhe concederem todas as coisas, o primeiro lugar em nossa vida, nós temos que dizer a Ele, Jesus, o Senhor é a primeira coisa na nossa vida. Não temos nada primeiro do que a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, a comunhão com o Senhor. Eu desejo ardentemente te amar, bendizer, enaltecer, estar sempre pronto a te servir. Tem que ser o nosso principal elo, é Jesus Cristo.
Muito bem, ele é nosso, ele e nós lhe conceder em todas as coisas a primogênia, a primeiro lugar em nossa vida. Essa deveria ser a experiência de cada um de nós quando nos aproximarmos dele em oração. Deveríamos poder dizer em nosso espírito: essa epístola ensina-nos a manter uma relação sem sombras com Jesus e a permanecer na simplicidade do Espírito Santo, sem contristá-lo, sem extingui-lo da nossa vida, sem entristecer o nosso espírito, porque a palavra mesmo de Deus: não entristeçai o espírito. Nós não podemos fazer isso com o Espírito Santo, porque ele é nosso abrigo no temporal, na tentação, nas dificuldades, nas lutas. Como é que eu posso extinguir da minha presença, tirar da minha presença, livrar da minha presença o Espírito Santo? Não tem jeito. Notai o tempo do verbo empregado, o qual nos abençoou. Ele nos coloca na posse real desses tesouros, abrindo os nossos olhos às possibilidades e privilégio de sermos chamados cristão. Agora nós somos chamados cristão porque nós fazemos a vontade de Deus, o qual nos abençoou. Certamente Deus vai nos abençoar amanhã em Jesus Cristo, mas Paulo afirma de uma maneira categórica, de uma maneira insofismável, dizendo que aqui que nos abençoou, ele nos abençoou antecipadamente. A bênção chegou antes de nós pedirmos, porque ele nos ama, ele deseja a nossa salvação, ele deseja a nossa comunhão com ele, ele deseja a nossa sintonia com ele. Então ele nos abençoou com antecedência, sabendo das nossas necessidades. Isso é um fato consumado. Tomamos posse dessa herança já adquirida pelo Senhor glorificado. Não olhemos mais para os nossos problemas, para nós mesmos, nem para os outros. Só poderíamos perder a coragem, mas olhemos para o Senhor Jesus e lembremos-nos de que nele Deus nos chamou toda a espécie de bênçãos espirituais, tudo que ele se tornou para nós por seu sacrifício na cruz do Calvário. O que Jesus tornou para você através da morte na cruz do Calvário, o que ele representa para você, meu irmão que está nesta noite aqui, essa morte na cruz do Calvário, derramando aquele sangue precioso em favor das nossas vidas. Que representa para nós, que representa para você. Precisamos lembrarmos de que nele Deus chamou toda a espécie de bênção espirituais, tudo o que ele se tornou para nós por seu sacrifício e tudo que nos adquiriu na cruz, nós possuímos nele. O filho de um pai rico nasce exatamente como o de seu pai, de pais pobres. Em nada difere. Todos nasceram de mesmo jeito, da mesma forma. Tanto o pai de filho rico, como o pai de filho pobre. Não é verdade? Mas, enquanto o filho do rico tem assim uma possibilidade de ter a sua já riqueza, o filho do pobre certamente vai ter dificuldade de ter alguma coisa no futuro. Muito bem. Mas essa é a imagem que devemos ter diante dos olhos quando a Epístola dos Efésios nos fala de adoção. Deus nos adotou. Deus nos adotou. Podemos ter nascido com pecado, podemos ter nascido da origem de Adão, do pecado de Adão, mas uma coisa nós podemos dizer: nós hoje somos adotados por Jesus Cristo. Hoje nós somos herdeiros da vida eterna. Por quê? Ele nos concedeu esse privilégio, essa bênção maravilhosa de sermos filhos de Deus. A saber, pelo sangue de Jesus derramado
na cruz do Calvário. Então, em Efésios nos fala da adoção. Deus, que é infinitamente rico, tira-nos da pobreza e nos adota. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O beneplácito de sua vontade. A vontade de Deus é a salvação de todos os que nele creem. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundante. Eu vim para que vocês possam crer no meu nome, para vocês ganhar a salvação eterna. Não é uma questão de opiniões ou de sentimentos pessoais. É o que Deus diz. Ele nos abençoou. Outra coisa, meus irmãos, que eu quero deixar aqui nessa noite, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, Cristo, porque está Ele presentemente na glória, na posse de todas as coisas, apenas para nós. Somente para nós. Tudo que Jesus fez é por nós, para nós. Não foi para mais outra coisa. Ele veio para salvar, buscar o que estava perdido. Ele não veio para outro objetivo, para ser um rei, para ser adorado de uma maneira social. Não, ele veio para o objetivo fatal de buscar e salvar e trazer a salvação para aqueles que nele crêem. Então, apenas para nós, tudo é para nós, tudo é para mim, tudo é para vocês, tudo é para nós, tudo que Jesus fez é para nós. Lembremos disso, forcemos em lembrar, colocar no nosso coração essa bênção, tudo que Ele fez é por nós. Vamos ver Romanos 8, 15 e 17. Se é verdade isso, Romanos 8, 15 e 17. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos ler o versículo 16 todos juntos. O próprio Espírito testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha só, se nós somos herdeiros, o que resta para nós? Vai pegar essa herança. E qual é a nossa herança? O que almejamos? Vida eterna. Aleluia! Eu quero, o desejo, é o nosso desejo, a nossa vontade. Tem que ser isso no nosso coração, ser herdeiro verdadeiramente, não perder essa herança, buscar essa herança, conservar essa herança, conservar essa coroa. O apóstolo Paulo diz assim: eu quero viver até pegar essa coroa, não posso deixá-la, perdê-la, não posso abandoná-la, não posso deixá-la assim ao léu do inimigo. Eu tenho que segurar a minha coroa, porque eu preciso dela
para a vida eterna. Eu sou herdeiro dela, eu preciso dela, eu desejo ela, essa coroa da vida eterna. Em Gálatas também 4, 1, 6 e 7, nos fala também uma coisa importante que nós podemos guardar para os nossos elevo, para o nosso crescimento na presença de Cristo e na nossa confiança nessa verdade. Gálatas 4, 1, 6 e 7. Porque vós sois filhos, versículo 6, capítulo 4, versículo 6 e 7. E porque vós sois filhos, de sorte que já não és escravos, porém filho. Oh, aleluia! Sendo filho, também somos herdeiros. Ora, gente, o que nós podemos aprender mais da palavra de Deus a não ser essas coisas tão lindas? O que eu preciso aprender mais? Não tem outra coisa a aprender. 1 Coríntios 3, 22, para encerrarmos as leituras bíblicas. 1 Coríntios 3, 22. Ainda estou abrindo ainda. O que diz a palavra de Deus aí? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, tudo é nosso, irmãos. Tudo é nosso. Tenha vergonha, não. É meu, a vida eterna é minha, porque Jesus morreu por mim. Ele me legou isso, Ele me deu isso. Ah, papai, glória ao Pai. Aleluia. Compreendeste? Eis uma imagem de vida prática. Todas as riquezas espirituais que o Senhor vos adquiriu com o seu sangue, o seu sacrifício, podem ser comparadas a uma fortuna que você espera no banco. Mas como sempre você entrar na sua posse, você tem que assinar aquele cheque para tirar aquela importância do banco. Estou falando mais tempo anteriormente, hoje cartão é outras coisas, mas vamos falar no cheque, né? Para você sacar aquele dinheiro, você tem que assinar no cheque. Mas com Jesus não precisa de cheque, porque Ele já abriu tudo para você. Você não precisa comprar mais nada, você não precisa pagar mais nada, está tudo pago, está tudo consumado, porque Ele fez tudo por nós. Outros tantos cheques nos quais deveis nós opor vossa assinatura, que vos falta talvez somente decidir. Eu decidi servir a Jesus, eu decidi agora servir ao Pai. Essa é o cheque que você tem que assinar, decisão, decidir. Eu decidi agora servir a Jesus, eu quero herdar a vida eterna junto a Ele. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! O que eu quero mais? O que eu preciso mais para ter essa convicção, essa esperança, essa fé? Então, somente decidir e reclamar pessoalmente à medida de vossa necessidade, as provisões de que as promessas divinas vos tornem proprietários, porque tudo tendes plenamente em Cristo. Quando sentires vossa indignidade, vinde a Ele. Quando você sentires assim uma vontade de
realizar uma bênção especial na sua vida, uma necessidade de uma bênção especial na sua vida, vinde a Ele. Se você precisa de socorro, vinde a Ele. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar de servir a Jesus, porque Ele é o nosso apoio, é o nosso abrigo no temporal. Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todas as circunstâncias da nossa vida. Quando sentirem vossa fraqueza, vinde a Ele, que vos fará conhecer seu poder. Quando sentirem uma série de problemas que você está dificilmente podendo resolver, vinde a Ele, que vos abençoou com toda a sorte de bênção. Inclusive, aquele que precisar, neste momento, de uma bênção, vinde a Ele agora. Vinde como está. Vinde como estás. Eu não sei como é que